Bem-vindos ao Pavê e Ouvir, o programa que deveria se chamar Valesca Popozuda, porque aqui só tem bundão. O convidado de hoje, ele é policial rodoviário federal. Você já foi melhor nessas aberturas. Mas você ri ainda. Aposto que ele preparou a semana inteira. Foi. Pior que não. Para essa abertura. O convidado de hoje, ele é policial rodoviário federal, foi candidato à prefeitura de Goiânia e sósia do Otaviano Costa. Quem me dera. Pequeno Otavianinho. Pequeno Otavianinho. Seja bem-vindo, Fabrício Rosa, que eu passo a bola pro Julinho. Fabrício, pra gente é um prazer te Lucas. receber aqui, mano. Obrigado mesmo. Tivemos aí dificuldades para horário, para dias, mas que bom que você tá aqui com a gente. E Fabrício, como a gente conversou, a gente sempre começa do mesmo jeito, né? Quem é o Fabrício? Qual é a história dele? Como é que ele entra pra polícia? Como é que ele entra pra política? Enfim, conta um pouco da história do Fabrício. Como é que ele se torna a figura pública Fabrício Rosa? Bem, primeiro eu queria agradecer muito a generosidade, o convite. Cara, eu acho que eu sou um menino ainda que sonha com um mundo melhor. Eu venho de Anápolis, de um bairro chamado Bairro de Lourdes. Não sei se você já ouviu falar, um bairro periférico. Eu sou essa mesma pessoa que eu acredito que eu tenha sido no passado. Um jovem que sonha com esse outro mundo que a gente vai construir. Com esse mundo de igualdade, de liberdade plena, de justiça social, com esse mundo onde as pessoas não passem fome, tenham moradia, onde a polícia não seja violenta, sobretudo com isso, onde as pessoas possam fazer com o seu corpo aquilo que elas quiserem fazer. E eu venho desse lugar, da periferia. Meu pai é pedreiro, tenho 6 irmãos, minha mãe é merendeira, aposentada. 6 irmãos? Sim, sou o mais velho de 6 irmãos. Você é o mais velho? Sim. E como é que o Fabrício começa a se interessar de alguma forma assim? Não, como é que o Fabrício identifica que tem algo errado? E começa a falar assim, cara, tem alguma coisa errada aqui, em algum momento eu quero entrar em algum lugar que eu possa mudar isso. Eu cresci no lugar errado, no lugar que tem algo errado. Eu cresci no lugar da violência, de ver amigos sendo mortos pela política de guerra às drogas, de ver familiares sendo levadas para a exploração sexual, pelo tráfico de pessoas, sim, próximos. Hoje eu trabalho na polícia com enfrentamento ao tráfico de pessoas, à exploração sexual, e isso me dá muito orgulho. Então eu cresço nesse lugar da violência doméstica, de um pai que bate na mãe, que tortura os filhos. Então eu cresço num lugar onde eu percebo um mundo que tem algo errado sempre. Então Na verdade, você correria até o risco de se acostumar que tem algo errado o tempo inteiro. Sim, e tem mesmo. Porque a gente vive no mundo da desigualdade. Isso é meio que a minha Bíblia. Assim, a gente vive num país onde a metade da população recebe até R$450 por mês. E desses 105 milhões de brasileiros, 15 milhões recebem até R$150 por mês. Por mais que a gente esteja numa bolha dos bairros nobres, é preciso entender que esse é o nosso país e que Goiânia é um pouco melhor do que a maior parte do país. Então, esse é o nosso país e as coisas estão erradas. E aí o desafio da nossa geração é tentar transformar. Você acha Goiânia um pouco melhor, cara? Eu acho que Goiânia é tão desigual. Assim, é absurdo. Eu moro no Bueno, por exemplo. E o que eu vejo de morador de rua que fica na porta da minha casa, que é constante, assim, e ao mesmo tempo tá o cara de dentro do meu condomínio saindo com o Mustang dele, bonitão e tal. E assim, cara, eu acho muito desigual aqui. Sim, Goiânia é das cidades mais desiguais do mundo. Goiânia já foi considerada a 23ª cidade mais violenta do mundo. E é uma das mais desiguais. Ela já foi considerada a mais desigual da América Latina. Mas dentro da nossa desigualdade, de fato, há uma estrutura mínima que não dá para se comparar com algumas outras cidades do Nordeste, a quantidade de pessoas vivendo na rua também. Mas, de fato, a desigualdade é mais concentrada. E até a violência aqui é maior. Às vezes a gente acha que a violência aqui é menor que no Rio de Janeiro, que em São Paulo, mas não é. Aqui a taxa de mortes para cada 100 mil habitantes é muito superior que a do Rio de Janeiro. Aqui a quantidade de mortos assassinados pela polícia militar é 30%. 30% de quem é assassinado aqui no estado de Goiás é pela polícia militar, é pelo estado. Caramba! Então os índices aqui, isso é altíssimo, é o 2º maior índice do Brasil. Então, de fato, a gente vive num território mais desigual. Mas como a gente tem uns salários um pouco mais elevados que algumas regiões do Nordeste, até algumas regiões do Sudeste, ainda há um padrão de vida um pouco melhor. Mas, de fato, quando você olha a desigualdade aqui é muito mais ampliada. Caramba! Sim.
Nossa, cara, é um assunto complicado. E é engraçado ele ter falado desse lance o quanto que a polícia mata, o que não é... A PM mata, o que não é novidade nenhuma. Sim. Eu passei por uma situação esses dias, tem uns 2 meses, 3 meses. Tava com meu filho no carro, tomei uma fechada de um cara numa moto. E era dessas motos, assim, bem pequenas, que nem passa marcha nem nada, acelera e anda. E o cara me fechou e parou. E eu, porra, velho, eu tava num HRV, eu ia passar em cima dele e ia virar papel, né? E eu buzinei. No que eu buzinei, o cara foi, parei no sinal, o cara parou do meu lado e foi e falou: que é polícia, meu irmão. Eu com meu filho do lado, o cara tirou a arma assim, velho. Pra mim, você quer tomar um tiro na cara, tal? Eu falei, porra, eu salvei sua vida, cara. Que eu ia passar por cima de você vira papel. E foda-se, fica calado aí, você não quer tomar um tiro na cara. Eu fiquei assim, mano, com a criança do lado, o cara fala isso. Sim. É um absurdo. É um descontrole total. Uma das lutas que eu acho que deveria ser mais importante para a nossa geração, aqui em Goiás, é enfrentar a violência policial. Eu Os concordo nossos plenamente. pobres, eles sofrem com a desigualdade, com a fome, com a falta de moradia. São 100 mil famílias sem casa em Goiânia, 6 mil crianças sem creche. Mas eu acho que a marca do nosso Estado é a violência policial. A violência do Estado, é o terrorismo de Estado. Então, pensa, 31% de quem morreu em 2020 assassinado foi o Estado. Pois é, esse índice eu não Oficialmente. sabia, cara. Extraoficial Isso pode ser maior. Só que tudo isso fica muito claro. A gente vive num Estado, talvez seja o único, onde o próprio Estado não usa placa nas suas viaturas. Olha que Pois loucura, as viaturas esse da é um dos polícia não poucos usam, estados, né? não usam placa, os policiais não usam cinto de segurança. E os policiais morrem aqui em Goiás mais em acidentes de trânsito do que em troca de tiro. E os policiais não usam Você tá cinto de trazendo segurança. os índices assim que eu... Pois é assim, é coisa que tá, pra você tanto que a gente tá fora da realidade. Então, a polícia, ela é, de fato, o principal veículo de opressão contra o pobre em todas as suas perspectivas de vida. Desde a cultura do rap, do hip hop, a ocupação pública das ruas, se você é negro, se você é periférico. A forma de abordagem, se você é abordado no centro de uma forma, no setor oeste de outra. Mas aí... Então é um desafio nosso, enquanto ativista, Depende, enquanto se você cidadão. parecer um espantalho igual eu, você pode estar em qualquer lugar, você vai ser mal recebido, cara. Mas, Fabrício, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Já entrando nessa questão. Porque, assim, uma coisa há que se dizer, a gente não está discutindo aqui sobre a polícia. Sim. Estamos discutindo sobre a violência do Estado. Sim. Né? A polícia é o vetor disso. Sim. Mas é a violência do Estado que nós estamos conversando. E aí, quando você entra nessa discussão, não tem como não tocar num assunto recente agora, que foi aquela descoberta, né, tão divulgada aí, de que o governo do Estado utiliza a polícia militar para fiscalização, para observação e para o controle... Sim. dos movimentos sociais e das lideranças sociais, Sim. né? Como é que a gente lida com isso, cara, em pleno 2021 e com um governo que até então, de certa forma, se porta e se apresenta como um governo democrático? Sim. E eu estou falando de Goiás, não estou entrando nem na questão do governo que se porta de forma democrática, não estou falando nem da questão federal. Estamos falando de Goiás. Estamos falando de centro do Goiás. coronelismo, rapaz. Exato. É reflexo ainda desse coronelismo. Com certeza. Para você que está assistindo o Pavê e ouvir, eu acho que é importante fazer um parêntese. Eu trabalho na polícia há 22 anos. Eu tenho absoluta certeza que a maior parte dos meus companheiros e companheiras Isso. da polícia são honestos, porque tem muita corrupção. Aí as pessoas acham que é todo mundo. Exato. Eu trabalhei muitos anos na corregedoria e sei que não é a maioria corrupto. E a maior parte também não é assassino, terrorista, mas existe uma parcela que sim é. E essa parcela precisa ser combatida e é disso que a gente está falando. Exatamente. E Então- como eu falei, nós não estamos falando da polícia. A polícia é só o vetor, porque tem alguém que manda. Sim. E esse é o maior violento. E aí algumas formas de controle deveriam ter sido implementadas. Vamos dar um exemplo. Quando você fala de saúde, você sabe que tem o Conselho Municipal, Estadual, Federal Exato. de Saúde, que implementa políticas públicas, que manda mesmo Exato. orçamento, educação a mesma coisa, tem conferências populares. Na segurança pública não existe nada disso. Não existe um conselho que coordena ou que influencia na polícia. E isso existe em vários países. Na Inglaterra, no Japão, nos Estados Unidos, tem conselhos da comunidade que mandam na polícia, que gerenciam, que operam na polícia. A polícia é meio que um órgão sem controle. Por mais que ela passe a aparência de que é controlada. E eu acho que ela sobrevive sobre tudo disso. Dessa aparência de controle, principalmente os militares. Então, é preciso controlar.
A Constituição Federal de 88 não conseguiu fazer isso, os nossos constituintes não chegaram a esse ponto. Então, a gente herda uma polícia que replica práticas autoritárias, aprendidas na ditadura, especialmente criando um inimigo. Esse inimigo interno é o jovem pobre, é o jovem preto, é o jovem periférico. Antes foi o terrorista, no caso. Sim. Né? Antes era o esquerdista e hoje é o jovem pobre. Exatamente. E aí o militarismo é o espaço que permite isso. Porque eu fui PM e quando eu fiz o curso de formação de oficiais, aqui pertinho, aqui na academia, eu saí de lá com a certeza de que para ser um bom policial, eu tinha que bater e matar em alguém. Então existe ali, vigora uma educação para a guerra, onde o inimigo é o paisano folgado, que somos todos nós civis. Os civis são os paisanos folgados, e quanto mais pobres, mais folgados. Então existe uma educação para a guerra, uma educação onde não se questiona. Eu estou falando tudo isso aqui porque eu sou da Polícia Rodoviária Federal. É uma polícia civil e federal. Ninguém manda no que eu vou falar fora do meu horário de trabalho, nem dentro do meu horário de trabalho. Então, os militares não podem falar. Então, é uma polícia que não se questiona, que não tem a oportunidade de se construir de uma forma diferente. Apenas o pensamento hegemônico vigora ali dentro. Então, se você é a favor do Bolsonaro, você pode fazer vídeo uniformizado, batendo palma, sendo coronel pro Bolsonaro. Agora, se você é de esquerda, nem na sua horário de folga você pode falar. Então, lá você pode pensar, mas na cartilha do pensamento hegemônico. Então, essa é a característica do militarismo. Que eles querem dizer que é hierarquia, disciplina, que não é nada disso. E você acha que desmilitarizar a polícia seria uma maneira já de um primeiro passo para como é que fala, a gente conseguir tentar ter esse, se possível, controle, um órgão superior, alguma coisa assim? E eu queria complementar a pergunta dele sobre a desmilitarização da polícia também do seguinte, existe uma informação, não sei até que ponto, de que essa organização de polícia militar brasileira, eu acho que é o único ou um dos poucos países que tem isso. Na maior parte dos países democráticos, e eu convido você que está assistindo para ver e ouvir, a ler na internet que eu estou falando. Bem, na maior parte dos países democráticos, não existe polícia militar. Existem algumas experiências, mas são excepcionais. Na Espanha, na França, tem, mas é uma coisa excepcional. Não como regra da polícia de rua. Nos Estados Unidos, eu estava conversando ali fora com o Ícaro, que ele morou lá há muitos anos. Lá nos Estados Unidos, existem mais de 17 mil corporações policiais. Sim. Porque tem muitas municipais, muitas estaduais, muitas federais. Federais são dezenas, não é só o FBI. E todas são civis. Na Inglaterra, todas são civis. Na maior parte dos países são civis, não são federais. E aí você que está assistindo, fazer a polícia ser civil não significa, desmilitarizar no caso, não significa tirar as armas dos policiais, que o povo acha isso. Não significa tirar os uniformes, não é isso. A PF é civil. A PRF é civil. Significa garantir uma polícia civilizada e que não tem um tribunal próprio, que não tem um regimento arcaico. Eles mesmos se julgar, como é que fala? Eles mesmos se julgam, né? Eles mesmos se condenam, eles mesmos... Sim, e isso é uma outra coisa que nós temos que fazer também. Acabar com corregedorias internas do próprio órgão. Isso não é só da polícia, é em vários órgãos. O próprio servidor não pode se julgar. Tem que ser alguém de fora para julgar. Então, eu já fui da corregedoria, fui corregedor da polícia e sou absolutamente contrário ao próprio órgão se julgar. Porque é constrangedor para o policial, eu estou lá julgando o meu colega, e daqui a pouco eu não estou mais na corregedoria, aí eu vou trabalhar com ele na viatura. Olha que situação complicada. Ou já trabalhei no passado. Não há uma imparcialidade. Então, E não funciona, tem que ter imparcialidade, tem que ser julgamento de fora. Então, tem que ter instrumentos de controle, só para você ter noção, para a gente, se você quiser mudar de assunto. É isso que eu ia falar. Em São Paulo, eles colocaram câmeras nos uniformes e o índice de homicídios, de letalidade policial, caiu a 0 em alguns batalhões. Em alguns caiu a 2%, 3%, mas alguns caiu a 0%. Então, olha como é importante essa forma de controle. Então, nós temos que instituir isso aqui também em Goiás. Instituir a filmagem nos policiais. E eu sou policial e quero ser filmado porque eu tenho certeza de que eu ajo da maneira correta. E também tem gente que está errado. E aí a filmagem vai me servir como prova para mostrar essas pessoas que estão erradas também. Eu queria, na verdade, assim, primeiro duas coisas. A gente está discutindo isso aqui, gente, que é um assunto bem amplo e bem complexo para se discutir em um único programa e com uma única observação ou um único ponto de vista, que é o do Fabrício. A gente teria que ter outras pessoas e tudo. Sim. Mas é bom para que vocês entendam a opinião e entendam algumas informações que a gente também, inclusive, não tinha acesso aqui sobre como funciona a polícia de uma forma geral. Mas eu queria entrar numa outra discussão, porque a gente está entrevistando e que a gente está batendo um papo aqui
com Fabrício Rosa, que tem muito mais história e que tem muito mais construções aí históricas e organizacionais, enfim, políticas, do que ser um policial. Continuando com a história do policial, mais ou menos, mas já mudando de foco. Você é membro do Renosp, é uma rede de policiais LGBTs. Exato. E também da policiais antifascismo. Antifascismo, né? Como é que é a sua fundador. organização no Brasil hoje? Você é um dos fundadores. Conta um pouco dessa história pra gente. Bem, tanto do Renosp quanto do Antifascista. A Renosp é de 2010. Recente. O policiais antifascismo é mais novo ainda. A Renosp ela é de 2010, ela surge numa tentativa de enfrentar a homofobia e a transfobia institucional. A gente sabe que tem LGBTfobia no mundo e na polícia não é diferente. Eu acho que na polícia ela é muito bem concentrada. Assim. Na polícia é complicado, porque se esse cara queria dar um tiro em você, imagine em mim. Então, a gente nasceu com a ideia de enfrentar os casos de policiais que são perseguidos por serem gays, ou travestis, ou sapatão, lésbica, enfim. E são perseguidos mesmo, alguns são transferidos à força, não conseguem subir na carreira. No meu caso, a minha polícia é um pouco mais cidadã. No meu caso, as perseguições são mais sutis. Por exemplo, a gente faz muita operação no Brasil todo. Já fui em 23 estados fazendo operação. Então, já aconteceu do colega não querer dividir a viatura comigo. A gente divide quarto de hotel. Já aconteceu algumas vezes do cara pedir para mudar de quarto. Então, são essas sutilezas. Já aconteceu de chefe falar, não fala publicamente que você é gay, eu acho que não é legal. Então, assim, são mais sutis comigo. Mas isso existe. Mas existe. Sutil, mas mesmo assim, cara, é um saco. Isso aí é igual, assim, eu sou do ramo de restaurantes e bares, né? Uma promotora foi fazer um treinamento lá e eu que tinha chamado ela para fazer esse treinamento com os atendentes. Ela começou a falar assim, gente, porque não é legal vocês terem tatuagens, né? E ela olhou assim para mim e ela não imaginava que eu tinha chamado ela para o restaurante. Porque senão vocês nunca vão pegar um cargo de gerência e não sei o que e tal. Eu sou sócio disso aqui. Na polícia foi uma luta pra gente conseguir liberar a tatuagem. Eu participei dessa luta. Pois é. Hoje a gente conseguiu liberar a tatuagem e a barba também. A barba também foi uma luta. E os policiais que se colocaram contra, da minha polícia, na PRF, que se colocaram contra hoje, estão de barba e não querem mais. Isso mostra como os direitos, depois que a gente experimenta, a liberdade em si, né? Pois é, mas aí, Walter, vocês começam essa organização já em nível nacional? Voltando, né? Você viu que eu viajo, assim, né? Não, a gente também, cara. É muita coisa. Cara, a gente é um trem de um bate-papo, cara. E é um bate-papo. Mas eu entrei nos assuntos mais pesados, porque eu acho que são mais urgentes, né? Exato. Então, a Renosp nasceu para enfrentar a homofobia, a transfobia, especialmente a transfobia. Eu tenho amigas tão queridas da Marinha, que são mulheres transexuais, e que foram aposentadas à força. Tipo, elas não queriam nada, só trabalhar. E aí, sabe, foram aposentadas à força da aeronáutica. É a mais conservadora de todas as forças, né? E aí, a gente, então, criou essa associação pensando em como se proteger, com advogados. Ela surge como? Ela surge com as forças militares de segurança federais. Pública e também defesa. Que ótimo. Defesa nacional. Segurança Pública e Defesa Nacional. E aí, depois, a gente cresceu para muito além disso, que é a parte que eu mais gosto. Porque aí as pessoas começaram a nos procurar. Eu fui expulso de casa. Eu também fui expulso de casa. Eu me mudei para Goiânia e entrei na polícia porque fui expulso de casa. E estava procurando um lugar para morar. Aí eu fui expulso de casa, me ajuda, eu tenho medo de ir na delegacia, eu tenho medo dos policiais, mas eu quero denunciar. Então a gente começou a fazer essa ponte entre as pessoas. Então gente que foi expulsa de casa, gente que apanha na rua, porque travesti apanha muito na rua, só de andar na rua. É gente que taca pedra, é gente que xinga, enfim. Bullying na escola. Então, todas as formas de homofobia e transfobia. E aí a gente começou a receber essas denúncias, de todo dia, são muitas. E aí a gente começou a nos colocar enquanto ponte para que essas pessoas pudessem buscar a defensoria, o Ministério Público, sobretudo a polícia. Porque tem gente que tem medo de ir na delegacia. Aí a gente vai com a pessoa. Que apanha da noite, ele não vai. Aí a gente vai com a pessoa. Então, assim, esse é o papel mais legal que a gente faz, mas tem mais coisas, a gente ajuda na parada. Isso é interessante o pessoal saber. Procure a Renosp, siga lá no Instagram a página, você sofreu alguma violência por sua orientação sexual, enfim, por qualquer coisa que seja, procure a Renosp que vocês acompanham. É isso, você que está assistindo? Que bom. Vamos lá. Seja didático. Procura Renosp LGBTI. Renosp LGBTI. No Facebook, no Instagram, nós temos site também. Enfim, conversa com a gente. Olha, é todo dia denúncia.
por incrível que pareça. Desde pessoas que são expulsas de casa, que são violentadas em casa, de tudo que você pensar. Pessoa que não consegue usar o banheiro, as mulheres transexuais, os homens transexuais. Porque não dá para uma mulher, por mais que há uma discussão toda, mas não dá para uma mulher que está caracterizada de mulher chegar num banheiro masculino. Da nossa época lá, Roberta Close. Exato. Como que a Roberta Close vai num banheiro masculino? Exato. É difícil? Como é que ela... Não tem jeito. Uma Rogéria. Então, né? Cara, é engraçado você falar isso. Aí elas ficam com vontade de ir no banheiro o dia inteiro, sabia? As mulheres transexuais e os homens transexuais. Elas não vão para não passarem por esse constrangimento. Pois é. E o pior... O McDonald's... Vai. Não, só para finalizar. E o pior é o gay ou a transexual que está no programa à noite e apanhou do cliente, ou então estava lá e viu, parou um carro e desceu 4 caras e arrebentou ele de porrada, ele não tem coragem também de ir na delegacia. Ele tem medo de ir na delegacia também. E fica apanhado, machucado, roubado às vezes também e com medo de ir na delegacia buscar o seu direito, inclusive, né, também. Aí a Renosp faz esse trabalho, a gente tenta aproximar as pessoas dos seus direitos. É isso. Que ótimo, que ótimo. Agora já os policiais antifascismo é outra pegada. Que aí, inclusive, é uma pegada que eu tenho um profundo amor, porque é enfrentar o governo Bolsonaro, que é esse governo de ódio, de intolerância, de retirada de direitos, e que utiliza da segurança pública para garantir algo que não vai garantir. Então, ao invés de construir políticas públicas, eles esvaziam as políticas públicas de moradia, de educação, de saúde e oferecem o quê? Polícia, prisão, armas. Então, eles utilizam dos poderes da segurança pública. Então, a gente entra como movimento contra essa ordem, essa fascista mesmo, proto-fascista, sei lá. Então, esse movimento já tem uma outra pegada, que não é a questão LGBT. É discutir democracia, direitos humanos, anti-bolsonarismo, antifascismo, Anti-quebra de democracia, anti-quebra de... anti-ruptura... Mostrar para o policial que ele é um trabalhador, também está entre os nossos desejos, é conversar com os policiais, mostrar que a nossa categoria é trabalhadora. Porque se a gente não trabalhar mês que vem, não tem salário, a gente não é dono dos meios de produção. A gente produz algo e se não trabalhar, vai passar fome. Né? Fala assim, porque tem uma discussão se o policial pode ser antifascismo, se o policial é trabalhador, mas é... Porque o professor também não produz mais valia. O professor de escola pública não produz mais valia. Porque algumas pessoas falam, o policial não produz mais valia. Mas o professor também não. Então não é trabalhador? Né? Sim, com certeza. Seguinte, você vê uma possível, dado assim, esse momento conturbado que a gente está vivendo, uma possível, como é que fala, um novo golpe de Estado, alguma coisa assim, você dentro da polícia, assim, você já participou até da polícia militar, você vê uma chance disso acontecer? Eu já vi. Eu acho que você também deve pensar igual. Existem vários bolsonaristas diferentes, com matizes diferentes. Existe ali um dos mais perigosos, que são aqueles que possuem a força, que exercem a força, que são os militares, e os policiais, sobretudo os policiais militares. E eu já tive uma certa apreensão de até onde esse povo ia, esse grupo, porque são muitos grupos. E aí... Mas eu acho que hoje eles perderam muita força. Eu não vejo mais possibilidade de golpe de Estado. Posso estar sendo um pouco inocente, mas eu não vejo, não. Até o 7 de setembro, que eu também acho que foi um divisor de águas. Eu acho que o 7 de setembro foi um divisor de águas. Mas a gente, por estar nessa luta diária, eu acho que a gente colocou muita expectativa para um grupo que também não estava nesse lugar que a gente achava que estava. Tem uns militares e uns policiais que se colocariam nesse lugar do rompimento institucional. Mas tem uma massa grande ali que não está nesse lugar, apesar de ser de direita. Não é de esquerda, mas também não está nesse lugar. Eles têm salário, têm família, têm emprego, enfim. A gente colocou uma expectativa de que eles iriam fazer uma revolução no 7 de setembro e que não aconteceu, né? E caíram sentados no colo do Temer. Exatamente, sim. E eles também, então, eu sinto pelas conversas, pelos grupos de WhatsApp, pelas redes sociais, pelos ataques que eu sofri antes, agora sofri menos, pelos abraços, que antes eram um burro na cara, agora virou abraço. Então você percebe que tá tendo uma mudança, não é para ficar esperançoso, mas alguma coisa tá acontecendo. O silêncio, entendeu? Nos grupos todos, eu participo de 50 grupos de policiais que discutia o tempo todo várias coisas. Então, o silêncio deles. Então tá tendo uma mudança. Né? Eu não acho que vai ter golpe, não. Acho que pode ter algo parecido com lá o Capitólio, um grupinho menor. Um grupinho mais... Nossa, agora eu sou totalmente a favor de chegar porrada nesse povo. Igual eles tratam manifestante mesmo.
Sabe? Já manifestação é coisa de vagabundo, trata eles igual eles tratam o manifestante. Liberdade de expressão é o caralho. É o caralho. Chega a porrada, velho. Eu participo, assim, de grupos da escola que eu trabalho, participo de grupos de amigos antigos e tal, e a maioria desses meus amigos são bolsonaristas. E é a mesma coisa, assim, uma coisa que a gente dizer aqui, não importa se é da polícia, assim, o que nós vivemos hoje, não importa se é o grupo policial, o meu grupo de amigos eu tenho isso, você tem bolsonaristas de diversas camadas. Eu tenho amigos pessoais de grupos que eu participo que ainda defendem o seguinte, cara, é o seguinte, exército na rua e pau na moleira de todo mundo. Eu tenho amigos que ainda defendem isso. Exército na rua e pau na moleira de todo mundo. E eu tenho amigos que estavam indo para essa linha e começaram a falar assim, cara, a coisa não é bem aí e tal, não sei o quê, mas viva Bolsonaro. A coisa não é bem assim e tal, mas Bolsonaro 2023, não importa 2022, não importa o que faça. Então você tem essas camadas de bolsonaristas. Então você percebeu que essa galera realmente perde um pouco a força ali no 7 de setembro, né? Sentaram no colo do vampirão lá. Ô Fabrício, última eleição você foi candidato a prefeito. Não, a vereador. A vereador, quer dizer, vereador. Eu ia entrar nessa questão. Quem foi a prefeito pelo seu partido? Jacob. Foi a Manu. A Manu eu estudei com a Manu. Eu fiz o ensino médio com a Manu. Manu é uma querida amiga. Aniversário dela é dia 4 de dezembro. É mesmo? Tem muitos anos que eu não a vejo, assim. Mas um abraço pra você, Manu. E um beijo. Vamos trazer a Manu aqui, ué. Traz a Manu. Vamos trazer a Manu pra conversar. E assim, você foi na sua campanha, como ela foi recebida em cima dentro desse espectro que a gente tá vivendo, que a gente já mencionou. Como foi sua campanha? E posso complementar? Vai, você sempre complementa. Eu sou conhecido aqui, desculpa. A gente vai entrevistar o cara, ele responde a pergunta. Eu costumo falar muito, mas é porque eu gosto de tocar nos assuntos. A gente vai ficando assim. mais velho, vai ficando assim. Exatamente. Aceita os velhos. Além dessa questão, como ele falou, como é que a sua campanha foi aceita e tudo, eu quero que você detalhe, inclusive, como está hoje o processo sobre aquela agressão que você sofreu. Que poderia ser, inclusive, caracterizada ali como uma tentativa de homicídio, porque se tivesse a possibilidade, assim, com câmeras, durante o dia, o cara fez aquilo, e se fosse à noite, escondido? Ele faria pior. Então, fala o que ele falou sobre como foi aceito e o que você sofreu. Cara, senhor Lucas Pavel, quando você for candidato, o que chama a atenção são as coisas peculiares. Eu trabalho, ao longo da minha vida, eu tenho uma formação franciscana da igreja, quase virei padre. E aí, eu trabalho muito com projeto social. Inclusive, ontem foi o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. A gente faz um projeto há 8 anos com crianças com câncer. Trabalho com vários projetos sociais. Só que se falar dessas coisas, não acontece nada. E eu falo dessas coisas, eu produzo material, porque eu acho importante, porque quem tem fome tem pressa. Com certeza. Faço isso cotidianamente. Só no Dia das Crianças foram 4, um mais bonito que o outro. Só que o que dá visibilidade, e eu respeito a visibilidade, enfim, eu acho que são lugares importantes também de se ocupar, são as pautas mais complexas. Então, a minha campanha eu nunca escondi que eu sou um policial gay desde a primeira campanha, e no início as pessoas achavam, fui até denunciado na corregedoria. Fui denunciado na corregedoria. Saiu a campanha? Na primeira, lá atrás. Saiu o candidato a vereador gay, rapaz. Ele é policial e é gay e tal. Sim, denunciaram na corregedoria, sim. Aí, e também nunca escondi que eu sou socialista, que eu acredito num outro mundo comunista, em outro mundo que não é esse que está aí. E também nunca escondi que eu sou antiproibicionista, que eu defendo a legalização das drogas, não só da maconha. Defendo a legalização da minha liberdade. Eu faço com o meu corpo o que eu quiser. O corpo é meu. O Estado não tem o direito de interferir no meu desejo, na minha autonomia, na minha vontade. Então, sempre deixei tudo muito claro. E tentei fazer isso da forma mais lúdica e pedagógica e colorida possível, para que as pessoas pudessem ver e gostar. E o resultado sempre foi muito bom. Eu não tive a sorte do meu partido fazer o mínimo, mas eu tive 4.300 votos. Fui o 13º candidato mais votado de Goiânia. Só tem 12 vereadores que foram mais bem votados do que eu. Não tem problema. Meu voto. E foi uma campanha bem barata. Eu gastei 5 mil do meu bolso. E, Fabrício, mas assim, teve
porrada de outro. E qual que é seu partido primeiro? Foi o PSOL? Sou do PSOL. PSOL. Eles não te deram apoio? Ou... É pouco, assim, o partido também não tem tanta estrutura, né? E há uma luta, para que não sei, eu sei que o PCdoB não é de Correntes, né? Não. Eu não vou nem entrar nessa discussão, porque Não, mas também nem faço parte dessa história mais. Vamos ficar 3 horas aqui discutindo isso. Nem faço parte mas dessa é um história. partido de correntes, então cada corrente, que é um grupo político muito orgânico, muito fechado, histórico, vai lutar pelo seu ali. Então, são vários grupos. E Corrente seria tipo a cédula de igreja? Não, Essas células, é pior do que isso. O que a gente estava falando ali tipo- sobre o PT, por exemplo. O PT é o maior também é de partido corrente. de correntes que existe. Entendeu? E aí Lula, Gleisi, e aí Mercadante, você vai por diversas linhas. Por exemplo, o PSOL e o PSTU são frutos de correntes anteriores do PT. Sim. Entendeu? Eram pessoas que estavam dentro do PT de correntes contrárias à articulação, que é a maior corrente que existe, sempre existiu, que sempre comandou o PT, e aí montaram o PSTU, montaram o PSOL por isso. Sim, então, mas a questão não é nem o partido, não. Estou querendo dizer que foi uma campanha barata e que teve uma boa aceitação, apesar de também ter um grande... vários inimigos, né? Por exemplo, esse senhor Isso. lá, eu estava transitando ele na casa de um apoiador para o outro, e de repente um caminhão, um carro de som, bate no meu carro. E aí eu estava filmando o carro de som, porque hoje em dia o carro de som só pode estar passando numa carreata, porque o carro de som é muito caro. Só um candidato rico consegue bancar um carro de som, é R$1.000 por período ali. E aí, todos que eu via irregular, eu filmava. Às vezes eu denunciava, outras vezes não, mas eu filmava. Aí, como eu filmei, ele achou ruim e bateu no meu carro várias vezes. Fala o nome? Não vou falar não, vai dar visibilidade. Exatamente. Mas, enfim, Eu sei que é. que tem várias plaquinhas irregulares. Senta o dedo aí, senta o dedo, e tudo Fabrício. quanto Aí, Edson Automóveis, grande abraço. Aí várias plaquinhas irregulares pela cidade. O Edson Automóveis, fiz muito pelo meu estado. Sou do esporte, eu sou o homem do esporte. Tipo isso. Pois é, e conta aquilo ali, porque aquilo ali foi aí o cara bizarro. bateu no meu carro, uma coisa bizarríssima. Aí bateu várias vezes, aí eu tentei fugir, ele foi atrás de mim, bateu na traseira, enfim, foi uma loucura, tem um videozinho lá. Não, ali foi tentativa E de aí o pior homicídio, foi cara. depois, que aí ele fala que o meu namorado é negro. E um outro amigo que era um assessor, que Revolta, um beijo pra você. era assessor e amigo, e aí também era negro. Aí o pior é o depois, que ele fala assim, eu bati no carro porque tinha 2 caras esquisitos, 2 negão estranho, que fiquei com medo, eu bati no carro dele porque eu tava com medo. Com aquela cara de urso de pelúcia do Bruno? Sim, mas quem vê de longe não Pelo amor de Deus, cara. Mas enfim, mas quem tá lá não vê, né? Enfim, tá. mas foi a replicação dos preconceitos depois. Não. Aí depois ficava mandando áudio pras pessoas e as pessoas me encaminhavam. E esse trisal, falava que a gente era trisal. Eu, o Bruno e um cara que nem é trisal, que não tem nada a ver. Mas podia ser também. Mas mas aí mandavam os áudios, acabavam chegando em mim. Sim, aí o posterior foi a homofobia escancarada e o racismo escancarado. Que ainda é pior do que o carro. Exato. Pra mim, assim, ali foi... Sei lá como que se caracteriza, mas se ele pudesse, ele mataria vocês. Ficou claro isso. Foi uma mega Eu não quero perseguição. chegar Foi igual o cara... no extremo de uma tentativa de homicídio, mas assim, se ele pudesse, ele mataria. Ponto. Se ele pudesse. Mas isso é Se uma ele tivesse tentativa de possibilidade de homicídio. passar por cima do seu carro, ele passaria. Sim. Isso fica bem claro. Aí nós Mas o estamos na justiça. posterior é que foi complicado pra mim. Foi esse argumento que ele usou contra o Bruno. Sim. Porque tinha 2 negão estranho. E ele ainda, inclusive, lá também na delegacia, né? Se arvorando de autoridade. Sim, tentou fugir da delegacia. Foi, se arvorando Aí de foi preso autoridade. lá na calçada com Eu vi, policial foi civil. lindo. Foi Foi lindo. maravilhoso. Mas enfim, quase que não deu em nada. Acabou que a gente fez um processo judicial, fiquei com dó dele, que ele fala que tá com câncer. Melhoras pra você, meu senhor. E aí eu fiquei com dó, falei, você paga meu carro e o advogado, porque Você ficou com dó? tem as custas judiciais. Eu não vou ficar criando Cara, uma você é uma treta. pessoa muito iluminada, Eu não velho. vou Você ficar precisa criando. um pouco de ódio. Eu não vou ficar criando uma treta eterna. Aí eu falei, eu pago meu carro, pago o advogado porque tem que pagar custos, não sei o quê, o tempo dele. Ficou ali pelo valor. Enfim, até hoje não pagou, mas uma hora... Uma hora. Mas Mas são muitos ataques, não é só isso não. É ataques nas redes sociais, de todos que vocês pensam, tudo que vocês pensaram. Policiais também que atacam muito. Você não me representa, não sei o quê. Denúncias na corregedoria. Eu já recebi várias Tá, denúncias baseadas em quê? Então, eu já recebi várias. Aqui que mais me causou problema, que eu fiquei respondendo um processo 2 anos, é que falavam que eu estimulava o uso de maconha entre os jovens e que isso é crime. Que eu
Como chama o crime lá? Não sei, cara. Tem um crime lá, de estimular os outros. De menores. Incitação ao... Incitação, das isso. Mas é outro. Incitação. Aí fiquei respondendo uma coisa ridícula, porque era uma palestra na Bahia, no Fórum Social Mundial, sobre antiproibicionismo, antipunitivismo, porque legalizar, falando inclusive da Califórnia, que a gente estava conversando ali fora, como que funciona lá. Eu visitei a Califórnia, Uruguai, a Holanda, enfim. Falando um pouco sobre essas experiências, como que é nos outros países, como que deveria ser... E aí o que me entristeceu foi que foram 2 anos a polícia insistindo nisso. E testemunha, e ouvindo gente, aí alguns jornalistas... Mas o PRF já... PRF, imagina se fosse a PM. É. E aí jornalistas que publicaram isso foram ouvidos também. Então é uma situação muito constrangedora que no final foi arquivado, mas que é chato, né? Você arrumar advogado, você participar de audiência. Ninguém... Ainda mais assim, cara, é uma coisa assim... Na minha opinião, você está completamente certo de lutar por isso. Sim. E o cara querer privar o indivíduo, entendeu? Falar para o indivíduo quais são suas necessidades. E os seus próprios limites. Não, pois é, cara. Para mim é uma coisa absurda. Sim. Saca? Eu queria imaginar, assim, vamos fazer um teste de 1 mês de lei seca. Igual nos Estados Unidos. Vamos fazer um teste. Como é que vai ficar? Mas como se quem legisla quem bebe? Pois é, mas é exatamente. Assim, bebe, é só bebe o que pode beber, que é quem muito legisla caro. quem bebe, quem comete crimes graves. Que são os piores, cara. Eu faço operações, na polícia eu trabalho em um grupo que se constituiu para enfrentar a exploração sexual de crianças e adolescentes. O tráfico de pessoas, o trabalho escravo. É um grupo de direitos humanos interno da polícia. Então a gente faz operações no Brasil todo. Quando a gente vai nos prostíbulos, os mais caros, a gente encontra quem legisla. Exatamente. Não é só quem bebe. É quem muitas vezes fica com meninas de 15, 16 anos, que participa de leilão de virgens, que eu já fui no Mato Grosso, pessoas poderosas. Então, assim, essas pessoas estão aí bancando esse tipo de negócio. Trabalho escravo não é de fazenda de gente pobre, é sempre fazenda de gente multimilionária, às vezes prefeito da cidade, às vezes deputado federal. Então, é quem legisla. É quem legisla, é quem legisla, é quem julga às vezes, né? E aí é a mesma coisa, né? Como a gente estava falando da polícia e tal, em todas as áreas. Você tem os corruptos, você tem as pessoas que cometem erros, mas assim, eu queria mudar de assunto para entrar num assunto que para mim é muito mais importante hoje. Sim. Aí eu vou entrar de uma outra forma, falar assim o seguinte, cara, né? Quem odeia, beijinho no ombro e tchau, né? Falei da Valesca Popozuda. Exatamente, eu tô fazendo essa brincadeira por sua causa. Beijinho no ombro e tchau, porque é o seguinte, enquanto te perseguem, você faz projetos fantásticos, maravilhosos. Além do que você fez no Dia das Crianças, da criança com câncer e tudo, eu queria que você pontuasse os seus mais anteriores, os seus primeiros projetos da criança com câncer e tudo, mas a gente vai discutir prioritariamente o Esperança Sobre Rodas. Sim. Então me conta um pouco do que você já fez e da onde você chega agora no Esperança Sobre Rodas. Nossa, eu já fiz muito. Porque desde a adolescência, como eu falei... Desculpa, beijinho. Eu sou de uma... Quando a gente é pobre... Inclusive, eu não tenho uma visão muito... crítica à questão da religiosidade da periferia. Quando você é pobre, você não tem muita oportunidade. Quando eu era criança e adolescente, a única coisa que eu tinha para fazer era ir para a igreja, que era uma igreja franciscana, no caso. Mas eu nasci ali já fiz sempre muita ação social. Hoje os evangélicos ocupam esse lugar, que era dos franciscanos, das comunidades eclesiais de base. Ainda mais Anápolis. E aí, eu sempre trabalhei muito com criança e adolescente, com projetos sociais de várias vertentes. Esses últimos agora, no Dia das Crianças, foram 4. Teve um que foi lindo, que a gente levou uma piscina para dentro de uma ocupação. Uma piscina mesmo. Pensa, as crianças de um assentamento, uma piscina no calor, porque estava calor ainda. Então foi muito legal. Teve um outro que a gente plantou 200 árvores. Eu vi umas freiras maravilhosas da região noroeste. Você colocou, nós estamos plantando o futuro. Foi muito legal. As crianças plantando. As crianças você falou agora com a voz tipo Executivo FM. Não, mas é porque eu achei bonito pra caramba aquilo. Teve de tudo, enfim. São muitos anos. Esse eu tenho muito orgulho, esse que se chama Policiais contra o Câncer Infantil, porque é tentando colocar a polícia num lugar bom e tentando também mostrar para o policial a limitude. É a limitude que fala? A limitude da vida.
como a vida é precária, é pequena, é urgente, como a gente pode morrer daqui a pouco, como as crianças com câncer lidam com tudo isso, lidam com alegria. Então, a gente criou esse projeto há 8 anos. É até legal para o policial se aproximar do cidadão também, né? E ele se lembrar como humano também, né? Porque às vezes a gente se porta nós mesmos, que não somos porra nenhuma, não temos autoridade nenhuma, a gente se porta como se fôssemos imortais. Como se não tivesse o dia de amanhã. E eu acho muito importante isso. Mas o que eu achei legal foi a visão que ele deu. Que você falou assim, você veste a criança como policial, você raspa a cabeça para que o policial... Conte o que você me falou lá. Sim, e aí o projeto hoje é feito em 35 cidades. Ontem foi o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. Então hoje eu estou um pouco emocionado ainda, porque visitar o Hospital Araújo Jorge é um lugar de emoção, viu? Você vai lá, 600 crianças com câncer que eles atendem mensalmente. Às vezes você vai lá tirar umas fotos para divulgar o projeto. Quando você volta, já morreram algumas. Você fica sensibilizado. E aí, a ideia, a marca do projeto é os policiais rasparem o cabelo. E aí, alguém fala assim, você está raspando para ficar igual a criança. Não é. A ideia era o contrário, é que a criança se sentisse como se fosse um policial, como se fosse uma autoridade, para que ela tivesse coragem de rapar o cabelo, porque elas não gostam. E aí vai caindo um pedaço aqui, um pedaço aqui. Uma criança saudável já é difícil cortar cabelo. E aí cai os pedaços, é péssimo, pior ainda, então elas têm que raspar. E é muito dolorido. Então quando a gente raspa é para encorajá-las, para que ela fale assim, aquela autoridade você tem o cabelo raspado, também vou raspar. Então a ideia é que ela veja a autoridade e fale, eu sou uma autoridade. Então a gente dá uma carteirinha, às vezes coloca o uniforme. E a gente faz tudo para elas se sentirem autoridade. Então, a gente faz um passeio com elas. Vai no Vila Nova, vai no Goiás, vai no Atlético. E aí leva a escolta. A escolta da polícia só escolta autoridades. Presidente, o Papa, não sei o quê. Então, a gente leva a escolta para falar, olha, você é uma autoridade, está sendo escoltada. E é uma autoridade para quê? Para enfrentar a doença. Ela é uma autoridade para enfrentar a doença. Enfim, mas é um projeto que eu tenho orgulho. Agora, o atual é esse, Esperança sobre Rodas. Eu estou com uma redução de carga horária na polícia por causa do doutorado. E aí estou trabalhando só à distância. Aí falei assim, vou me dar o direito de comprar um motorhome. Quem não sonha com isso? Não é? Eu acho que todo mundo sonha, né? O seu doutorado é em que área? Em Direitos Humanos. Direitos Humanos. Sim. E aí comprei um motorhome, eu e o Bruno, com a ideia inicial de... Eu achei que ele viria, inclusive. Pois é. Ele foi convidado. Bruno, cadê você? Aí a ideia inicial era fazer uma viagem, que eu estou fazendo um estudo comparado de policiais que trabalham com direitos humanos na América do Sul. A ideia era fazer uma viagem para entrevistá-los presencialmente. Aí nasceu a ideia do motorhome. Mas como a gente não conseguiu fazer essa viagem ainda, a gente transformou o projeto aqui para a nossa realidade local. Aí botamos o Wes Gama para trabalhar. Beijo, Wes, se você nos assistir. E ficou fantástico, cara. Botamos o Wes para pintar. E aí estamos fazendo um projeto chamado Esperança sobre Rodas. A ideia é o quê? A gente ocupa o espaço público. Vamos para as praças, aí faz sarau de poesia. Estamos conhecendo várias bandas. Cara, toda cidade tem uma banda que quer um espaço. Assim, eles querem, pelo amor de Deus, não sei o quê. Então a gente comprou caixa de som, projetor, aí dá espaço para aquela banda. E aí faz sarau de poesia, distribui livros para as crianças. A gente recebe muita doação de livro, faz bingo. Aí a gente já atende a galera mais velha. Enfim, é isso. Rodas de conversa sobre direitos humanos. A gente apresenta filmes, especialmente em vilarejos que não tem cinema. Cara, vocês pegaram a filha da Carolina Maria de Jesus, cara. Sim. Em Goianésia a gente teve a sorte de a Vera Eunice, que é uma queridona, ter marcado um evento no Dia da Consciência Negra agora, dia 20. E aí choveu muito e o teto do lugar caiu. E aí ela não tinha onde fazer a palestra dela. Chama Vera Eunice, a filha da Carolina Maria de Jesus. E aí Aí a gente falou, não, faz aqui na Esperança. E foi lindo. Nossa, cara. Aí foi bem legal. Inclusive, ela nos convidou. Assistam, você que está assistindo. Nós vamos colocar fotos. Sabe o que ela nos convidou? Sabe onde eu vou estar mais o Bruno? Ela convidou a gente porque no Carnaval, no próximo, a Carolina Maria de Jesus vai ser homenageada. Não sei qual escola de samba do Rio. Não sei, esqueci. Aí ela convidou a gente para ir no bloco. Que lindo, cara. Aí nós vamos lá. Sim. Vou assistir para vocês lá. Aí a gente vai. Vamos colocar, estamos conversando aqui, gente, e a gente vai colocar algumas fotos aqui, se der. Falar aqui com a técnica aqui da palestra da filha da Carolina Maria de Jesus e também da Carolina Maria de Jesus aqui no livro dela, Quarto de Despejo. Né? Sim. Então, assim, e como é que tá? Quais são os lugares que vocês passaram? Quais são os novos lugares que vocês estão indo? Qual é a ideia? Até onde vai esse projeto, o Esperança sobre Rodas? Porque você limitou muito aí. Vocês estão fazendo mais outras coisas. Vocês
exibem filmes para pessoas que nunca viram filmes. Sim. Vocês dão visibilidade a discussões e a pessoas em lugares que elas não têm visibilidade. Vocês estão indo para lugares que nem o Estado chega, às vezes, direito. Sim. A gente está indo muito em vilarejos. Por exemplo, a gente foi num vilarejo semana passada. Tem sido muito bonito, viu? Muito marcante. Vocês vão para lugares que nem o Estado chega, às Tipo, vezes. a gente foi num que chama Cafelândia. É um vilarejo que fica entre Ele Goianésia... acabou de falar isso. Entre Goianésia e Barro Alto. Ele falou, eu falei, ele não ouviu, né? Mas eu falo de novo. Não, Não, mas olha só. Aí... começou. Vamos lá, vamos dar seriedade aqui. Vamos. Aí, cara, mas é isso. Aí a gente leva, por exemplo, a Mídia Ninja, alguns vídeos, a Anistia Internacional, que o Bruno foi da Anistia. A galera nunca teve acesso a essas discussões sobre racismo, como era consciência negra, a gente levou essa pauta, sobre direitos da criança, sobre LGBT, sobre, enfim, outras pautas diversas. E aí teve, por exemplo, lá em Cafelândia, teve um velhinho que falou, nossa, eu nunca tinha ido no cinema, estou sentindo como se eu estivesse no cinema. Então é muito legal mesmo. Ô Fabrício, é o seguinte, eu queria fazer não um convite, eu queria pedir sua ajuda. Agora, já que aproveitando que estamos gravando, e vou te deixar meio no beco sem saída. Você não tá pedindo ajuda, você tá intimando. Não, mais ou menos. É porque é o seguinte, eu fazia um projeto, eu fazia um Natal em um orfanato até 2016. Eu fazia um projeto de Natal, que é um orfanato que cuida de crianças que foram retiradas de lar abusivo, né? De N formas. E só levava porrada, né? Qual orfanato que é? Eu não posso falar agora. Assim, é porque eu fui ameaçado depois do último de 2016, foi quando eu encerrei. Eu fui ameaçado. Falaram que iam me matar, falaram até que iam matar meu filho. Eu queria ajuda para voltar a fazer esse projeto, porque era uma coisa muito legal. Assim, era uma coisa. Meio que pagar minhas penitências de vida também. Mas, antes de tudo, pelas crianças, cara. Sim. Sabe? Eu queria conversar com você pra gente retomar, se você podia me ajudar a retomar esse projeto. Cara, conta comigo. Porque teve uns 2 vereadores que vieram atrás de mim. É assim. mesmo? Mas tem muito isso. Não, eu sei que tem. Só que, assim, a questão é que eu não penso em envolver em política. Eu não sou político, eu não nasci pra isso. É porque ele tava tirando a visibilidade política dos vereadores que faziam aquilo. Porque os caras levavam um caminhão de brinquedo, eu ia conseguir 4. Sim. Entendeu? E assim, e as crianças estavam cagando pra eles. Mas eu chegava lá, já era diferente. Sim. Tem demais isso. A gente faz um outro projeto que se chama Solidariza Goiânia. Inclusive, convido vocês a nos acompanhar nas redes sociais. Solidariza Goiânia. A gente atendeu, ano passado, mais de 5.000 famílias com cestas básicas. Mas a gente não fica só na cesta, porque a gente tenta ir além. Então, a gente entrega um livro, pede para as crianças da família fazer uma redação depois de ler o livro, nos mandar a redação, aí a gente tem uma parceria com alguns professores, pede para corrigir a redação. A gente vai tentando inventar formas que vai para além da cesta. A gente fez um outro chamado Geladeiras Pedagógicas, que pegava a geladeira velha e enchia de livros. Faz rodas de conversa, enfim. Tenta inventar coisas que não fiquem na cesta, que a cesta é só um atrativo. Então, no Solidariza Goiânia aconteceu isso também. A gente estava num bairro, lá em Aparecida, aí estava eu e uma amiga que chama Mônica. Beijo, Mônica. Aí o cara chegou, a gente fez lá uma ação, num terreno baldio. Aí chegou um pastor extremamente violento. Aí falou assim, não sei o quê. Meio que mandou a gente entrar na igreja que estava do lado, assim, a gente estava indo embora, desmontando as coisas. Entra aqui, eu quero falar com vocês, não sei o quê. Botou a gente dentro da igreja, que nem parecia uma igreja, mas era. E aí começou a falar uma série de coisas. Só que a Mônica é policial civil aposentada, ex-esposa de um major, que inclusive é lá dessa região. E eu sou PRF. Aí a gente não deu uma carteirada, mas assim, acabou que chegou no assunto que a gente era policial, né? E o major chegou lá, que era ex-esposo dela. Então, o cara ficou tão sem graça. Mas tem essa disputa de território. Mas a intenção dele foi oprimir vocês. A intenção dele era oprimir a gente, porque a gente não era pra gente estar lá, porque a gente estava disputando o território mas pelo menos dele. vocês tinham essa carta na manga, e eu que sou um Zé Ruelo. Não tem porra nenhuma. Sim. Acho que a pessoa mais poderosa que eu conheço é o Júlio. Você tá fudido. Mas tem isso, tem uma disputa de território pra dar a cesta básica.
É isso. E às vezes Por isso que eu falei assim, ó, e às você vezes só apanhou. traficantes que porque- impedem a gente de doar a cesta básica em alguns lugares também. Traficantes também? Sim. Eles querem só ir. Aqui em Goiás tem isso também. Não é só no Rio, não. Às vezes eles que querem dominar ali, não pode chegar, tem que pedir autorização. Não, e se se souber que você é policial, pior ainda. Sim. Né? Pior ainda. Pois é, Vamos cortar todas as partes que fala que ele é policial. vamos lá, mas vamos continuar com aonde vocês já fizeram e quais são os lugares novos. Ah, tá. Em relação à Esperança Sobre Rodas. Sigam a gente nas redes sociais, tá muito bonito, tô com muito orgulho. Muito legal, cara. Esperança Sobre Rodas. Esperança Sobre Rodas, a gente já foi. Começou na cidade de Goiás, que foi muito legal. Que cidade, hein? Que cidade. Não é não tô falando dos prédios e das ruas, mas das energias, dos ativismos que existem ali. Ali é uma cidade viva. Pirenópolis. Ali é uma cidade viva. Não, mas não é isso, não é essa disputa. Tô brincando, cara. Nem Isso é porque rola Eu essa também sou, disputa. minha mãe mora no Caxambu, lá em Pirenópolis. Mas não é nem isso que eu tô falando. Eu tô falando assim, da quantidade de personalidades entregues à causa humana que tem em Goiás. Em Goiás. Não é? Pirenópolis não tem. Não. Não Não, tem. Pirenópolis é cachaça. São todas as causas. E aquilo que você falou da identificação de um espaço público como uma outra visão. Mas só terminar o roteiro rapidão. Aí Pirenópolis, aí fomos em Ceres, Rialma, Goianésia, Cafelândia. Sexta agora estamos indo para Olhos d'Água, já ouviram falar? Já, demais, Sim, demais. muito. A primeira vez que eu Vamos fui em pra Olhos Olhos d'Água d'Água. foi em 2000. Não tinha nem asfalto lá direito Sim. na Eu fui cidade. caixeiro Agora- viajante, cara, de 2012 até 2015. Vamos ficar agora 4 dias em Olhos d'Água. Depois vamos para Pirenópolis, para Canto da Primavera. Aí Eu depois quero vamos topar vocês lá. aí depois vamos para o Festival da Mídia Ninja, para São Paulo. Aham. Eu esqueci o nome, mas tem um nome lá do Eu festival. sei. Sim. Aí é isso, aí vamos parar para o Natal. E é isso. E volta para outros projetos. Não, aí não Esperança Sobre para. Aí Rodas. depois continua com Esperança Sobre Rodas. A nossa meta é fazer pelo menos 50 cidades. Mas assim, Se você deixar o cabelo ficar um pouco mais grisalho, eu acho que você podia... Otaviano Costa. Não, é porque tá essa mania. Tem galera que tá ganhando grana com essa porra de sósia. Você podia usar essa porra. Cara, eu queria uma foto. Eu queria o Otaviano Olha, Costa do ele lado do falou aqui, eu vou Fabrício até Rocha. olhar. Peraí, não é? Otaviano Costa. Não tem nada a ver. Cara, Não, mas vamos lá, Fabrício. Eu quero continuar com a discussão sobre o seguinte: das Mas vamos que lá. você fez, Hum. você me contou uma história muito legal, que eu acho que isso é importante. Assim, Esperança Sobre Rodas, além de ir em lugares que o Estado não vai, pela quarta vez eu estou falando, além de ir em lugares que o Estado não vai. É o além de Alzheimer. É um daqueles 3 alemão lá, né? É o Alzheimer, o Parkinson, o... não, seu Alzheimer. Mas vamos lá. Vou falar sério. Além de vocês irem em lugares que o Estado não vai, darem uma visibilidade a coisas que às vezes as pessoas não dão muita importância, além de vocês levarem acesso à cultura, à informação para diversos lugares e tal, tem também a questão da ressignificação dos lugares, que eu acho isso é importante. Sim. Que foi o que você falou, por exemplo, que aconteceu em Goiás. Né? Conta um pouco dessa história. O que aconteceu lá? Foi em Goiás, né? Que você falou da casa que era o tribunal antigo. Alguma coisa. Ah, sim, essa foi maravilhosa. Que é a ressignificação dos espaços públicos. Só falar mais um pouco do Esperança, que eu não falei, assim, do que eu tenho aprendido com isso. Você já viu que eu falo rápido, né? E que eu sou bastante acelerado e tudo. bom. Mas eu tenho aprendido o quê? Que é preciso ser menos estressado. Às vezes a gente manda um ofício para a prefeitura pedindo para usar um lugar, chega lá, já é outro lugar, depois já é outro, depois já quer que a gente faz na calçada, depois já é outra coisa, depois é alguém mal educado. Como isso foi acontecendo várias vezes, em todos os lugares, sempre de um jeito diferente, meio que a gente está tentando se entregar. Falar assim, não, tá bom, então isso aqui não vai ser assim, vamos fazer o jeito que dá. Vamos fazer. Estamos aqui, vamos fazer. A gente nem briga mais. Que na primeira cidade a gente tentou, a gente tá na 6ª cidade, então a gente não tá nem aí mais. A gente fala assim, é pra fazer naquele lixão, qualquer coisa, qualquer lugar, mas a gente vai fazer. Fabrício, dá uma sugestão. É uma sugestão assim, porque tem um amigo meu, o Fu, né? A gente até entrevistou ele já. Ele tá à frente, ele é um dos caras cerebrais de um projeto que chama Eu Solidário. Que ele faz doações, tanto de livro, comida, tal, Eu com a Solidário. galera. Se você quiser, eu passo o contato dele pra E você. ele é uma tá figura entrando. histórica do hardcore brasileiro, do punk, movimento punk brasileiro, movimento hardcore. E eles fazem um trabalho bem legal no entorno, nas partes periféricas, de Brasília. De Brasília. Mas, assim, Ceilândia. eu acho que seria legal fazer algo em parceria, assim. Acho que seria interessante. Vamos junto, sim. Vamos demais.
E aí a outra coisa que eu tenho aprendido do Esperança também, que vocês já são da cena da cultura, do rock, talvez vocês já tenham percebido isso há muito tempo, mas como o tempo é subjetivo, né? Nossa. Eu vivi, por enquanto tem só um mês o negócio, e a gente foi em vários lugares, mas aí é muito intenso a quantidade de pessoas e de demandas e de sonhos e de vontades, e parece que foi um ano. E né? de coisas que você descobriu, Então, e de pessoas que você encontrou, né? E de Lugares que o Estado não chega. lugares que o Estado não chega. Falar em Estado não chega, a gente não tem nenhum financiamento ainda. Se você está assistindo o Pavê e ouvir, por favor, faça uma doação para o Esperança Sobre Rodas. Lá no Instagram você vai ver como é que doa. Esperança Sobre Rodas, a gente precisa mesmo. Tá aqui, viu? Esperança Sobre Rodas. É caro, né, cara? Manter um carro desse, a gasolina no preço que tá, com esse governo nojento. Tá doido. E aí Tá doido. Mas conta a história da ressignificação. Em Goiás foi o seguinte... Ressignificação dos lugares, eu acho que é uma questão importante. Vocês ficam embriagando as pessoas, depois elas vão pra... Acabou cerveja Não, tá tranquilo. Vamos lá, ressignificação dos... Em Goiás foi legal, a gente fez um dos encontros, que a gente faz alguns em uma cidade só. Um dos encontros a gente fez no Tribunal de Justiça, na primeira sede do Tribunal de Justiça. De Goiás. E aí, lá... Um prédio de 200 anos. Acho que mais, 1.700 e pouco. 1.700 e pouco. Mas é bonito o prédio. Do lado da Igreja do Rosário, é um prédio branco com amarelo, bem grandão. Aí lá já foi um espaço de muita dor, porque a gente fez na sede onde era a sala do Tribunal do Júri. Tribunal do Júri. E aí a gente fez o evento lá. Então, alguns servidores antigos, eles falaram assim, nossa... eu estou emocionado, porque aqui era um lugar de dor, onde as famílias choravam, onde as pessoas recebiam uma pena muito alta. E agora eu venho para esse evento aqui que fala de poesia, que fala de música, na mesma sala, depois de alguns anos, porque virou um museu, né? E aí, então, é um lugar de ressignificação também, sabe? Está sendo muito interessante para nós e para os outros. Isso, eu acho que é a ressignificação dos espaços públicos. Eu acho que o Esperança Sobre Rodas, ele pega um pouco isso. Ressignificação dos espaços públicos. A gente estava até falando que é uma brincadeira, cara, mas assim, como eu falei, eu fui caixeiro viajante durante muito tempo, não só aqui na Bahia, também eu fui também, mascate, sabe o que é isso? Mascate, exato. Eu fui mascate. Era mascate também, eu sei? Por que você tá falando caixeiro viajante, você quer ser chique? Exatamente. Cara, você sabe Você sabe a música do Raul Seixas? Eu nasci 10 mil anos atrás, foi o Júlio que escreveu. Foi o Raul, não. Cara, você chega o seguinte, por exemplo, eu tava em cidades da divisa lá de Goiás com Mato Grosso, de Goiás com Tocantins, e aí eu já tô falando de coisa recente, 2014, 2015. E aí chegava o circo, mas o circo mais peba que você imaginar do mundo. O circo mais peba. O tigre era um cachorro pintado de tigre, era um cachorro pintado de tigre e tal. E as pessoas vestem a melhor roupa que elas têm. Sim. E elas cortam o cabelo. Sim. E os salões de beleza, pequenos e parcos daquela cidadezinha, ficam lotados para poder ir no circo. Sim. E aí chega uma coisa, um projeto desse, por exemplo. Uma vez eu estava numa currutela, depois de Monte Alegre de Goiás, chama São Domingos. Você passa ali em Monte Alegre de Goiás e tal, você entra para Posse, você entra na Bahia. É uma cidade de Goiás que você sai de Goiás, entra na Bahia, sai da Bahia, entra em Goiás de novo para chegar. Chama São Domingos. E, cara, eu cheguei lá num dia que eu não sei qual era o projeto, mas eu achei fantástico. O cara tinha colocado um telão e tava expondo um filme, tava passando um filme lá. Que eu não sei, inclusive, que grupo era esse, porque depois eu fui tentar pesquisar, fui procurar os caras e tal, os caras já tinham dado no pé. O cara tava botando o Brasil, o cara do Terra-Guilha. Numa cidade desse tamanho. O cara tava botando o Brasil, do Terra-Guilha. Né? Que é aquele cara lá do Monty Python. E o filme é conceitual pra caramba. E a galera, cara, com a melhor roupinha, tudo assistindo e vendo aquilo, falando, cara, que cena mais nonsense do mundo, né? Uma cidadezinha no interior aqui do Centro-Oeste. Onde o Estado não chega. Sim. Onde o Estado não chega. Onde o Estado não chega, sim. E o cara tá passando o Brasil do Terra-Guilha e a galera tá assistindo com interesse. Não sei até que ponto que tá absorvendo e entendendo aquilo, mas tem uma absorção, tem... Enfim... É a coisa mais nonsense do mundo, mas assim, o mais importante é isso, é a ressignificação dos espaços, que era numa praça pública. Que provavelmente o prefeito nem sabia que esses caras estavam fazendo lá. Sim. Entendeu? Que até hoje, inclusive, eu fico tentando descobrir quem eram esses caras. O que vocês estavam fazendo lá, filho? Me explica. Né? Passando o Brasil do Terra-Guilha numa cidadezinha do interior. Fala. Não ia falar nada não, cara. É porque você tá assim... Não, eu só tô com torcicolo. Ah, tá. Sim.
Mas vamos lá. E quais são os projetos futuros agora do Esperança Sobre Roda? O que vocês têm por esses dias agora? Lembrando o seguinte, que esse programa vai ao ar na próxima... Tá indo ao ar agora. Tá indo ao ar agora, exato. Hoje, tá indo ao ar hoje, dia 2, 3 de dezembro. Sei lá. Vamos olhar aqui. Bêbado. Porque a gente tem que... Eu também bebi pra caramba. Mas é o seguinte... Eu falei, na verdade é o que seguinte. a gente vai pra Olhos d'Água, depois Pirinópolis. Exato. E a gente tem ido assim. Nós estamos no ar hoje, dia 2 de dezembro. Nós estamos no ar. O que vocês têm do dia 2 de dezembro em diante? A gente tem ido? Sexta agora, que eu não sei, 4? Sim. A gente vai para Olhos d'Água, fica lá 4 dias, depois Pirinópolis, depois vai na nave Ninja. Isso. Aí depois, a gente está construindo a agenda de janeiro. O que a gente tem certeza é Uruaçu. Inclusive, quem não conhece o Memorial da Serra da Mesa tem que conhecer. É o maior museu a céu aberto do estado de Goiás. É muito maior do que esse aqui da PUC, muito mais bem feito, bem legal mesmo. Aí a curadora do Memorial nos chamou, talvez vai ser lá o evento, mas vai ter outros lugares. E aí nós vamos para Uruaçu e Corumbá também. Corumbá é a terra do... Não sei. Tem vários escritores famosos de Corumbá. Eu conheço um cara que fabrica queijo lá, que é sensacional. Lá começa o caminho de Cora também. Sabe onde eu vou falar do caminho de Cora? Já. Que faz de Corumbá, Começa lá em Corumbá? Começa em Corumbá. Corumbá, Pirinópolis e vai até... cidade de Goiás. Corumbá é uma cidade sofrida porque ela está do lado de Pirinópolis, né? Então, aí o pessoal não dá a importância devida à cidade. Sim. E tem registros históricos importantes ali também. Sim. O Paralelo 14 passa lá. Enfim. Exatamente, o Paralelo 14 passa lá. Tem a placa lá, aqui passava o Tratado de Tordesilhas. Na polícia eu fiz a escolta da tocha. Aí que eu descobri isso. Foi? Você viu aquela placa de madeira? Aqui passava o Tratado Foi de colocado Tordesilhas. durante as Olimpíadas. Isso. Foi? Foi. Aí colocaram lá, aqui passa os Tratados de Tordesilhas. Exato, aqui passa o Tratado de Tordesilhas. A placa de madeira, bem feita, de madeirinha. Sim. Eu achava que era antigo aquilo. Sim, não, é agora das Olimpíadas. E te perguntar, você vai candidatar? Acho que eu vou ao banheiro. Pode ir. Acho que é o banheiro? Vai lá, pode ir sem problema. Depois você volta. Depois você volta. Aroto. Não, a gente já fica falando mal de você não. aqui. A gente não corta, não. Agora, sério, mano. Aí eu vou te provocar e olhe pra aquela câmera ali, ó. Olhe pra aquela câmera. Olá, é o seguinte, você não pode falar qual é a instituição que você ajudava, mas o que você fez e como é que você foi barrado? Vamos lá, foi o seguinte. Eu fiz uma... Olhe pra lá. Geralmente... Não, vou olhar pra lugar nenhum, não. O que eu fazia? Eu fazia uma arrecadação de brinquedos, alimentos não perecíveis e pedia ajuda para alguns restaurantes, alguns fornecedores e tal, pra gente fazer uma ceia de Natal, né? Pra essas crianças. E na época você era chefe de cozinha, inclusive, né? Era. Quando eu comecei, sim. Quando eu terminei, não era, não. Não era mais, não. Mas, e aí eu usava alguns pontos estratégicos da cidade, né? Eu usei vários restaurantes pra galera chegar, deixar o brinquedo lá, tal, como doação. Dava até algumas casas até davam desconto na conta pra galera que fazia a doação de brinquedo, de roupa e etc. E nisso, a gente chegava no dia 25, no próprio dia 25 mesmo, eu também chamava artistas, chamei DJ, chamei banda, eu já chamei gente para apresentar teatro lá, para ter um dia de Natal para essas crianças, entendeu? Porque dava dia 25 eu não tinha nada. Não tinha nada. Às vezes os próprios funcionários que levavam assim, um peru, alguma coisa, faziam uma ceia. E eu levava até... E aí, vamos só conceituar aqui. Crianças que foram retiradas de casa por abuso sexual, por violência. Não, cara, tinha criança que falava assim, porque minha mãe vai vir me buscar, cara. É foda. A Isabela foi... Quando eu comecei a namorar com ela foi logo no último. Um menino abraçou ela e falou assim, tia, me leva. Ela foi... Cara, foi chorar. Ela foi chorar, saca? E assim... Só que esse último, a gente fez muito barulho. Porque eu consegui 22 pontos de arrecadação dentro de Goiânia. Cara, foi uma coisa tão... A gente conseguiu tanta doação que eu tive que... Eu não tinha mais onde colocar. Eu Teve que procurar outras instituições. Cheguei na casa da minha mãe, eu tinha um quarto lá parado lá, cara, eu empilhei coisa dentro de um quarto lá. Das crianças? Não, tô falando do Natal. Do Natal, o último que ele fez, que ele sofreu ameaça. Cheguei em amigos, pedi lugar também. Cara,
foi uma loucura. Já a gente conseguiu, foi 4 caminhões de doações. A gente está com um projeto bonito agora, que já tem a ver com o Natal. É um projeto financiado pelo Banco do Brasil. E, cara, que projeto, viu? Eles estão financiando, estão doando 2.000 cestas e todas elas são agroecológicas. Então, é assim, a gente marca na ONG tal, na ONG tal vai ser 200 cestas. Mas não é uma cesta dessa do mercado, não. É assim, vai lá 200 caras do ovo, que leva o ovo, o outro leva o leite, o outro leva a farinha de mandioca, o outro leva o polvilho, o outro leva o arroz, o outro leva o feijão, tudo, o milho, é tudo de produtor rural local. Então é tratado diretamente com os produtores. Direto com os produtores. Que massa isso. É muito legal, um projeto muito bonito. Uma coisa que eu ia te perguntar, você vai candidatar novamente? Vou candidatar. Nunca vou parar de candidatar, eu vou ser tipo o Pantaleão. Meu sonho. Não, eu espero. Todo o respeito que eu tenho pelo Pantaleão. Eu espero e vou trabalhar para isso, inclusive, para que você se eleite. É o seguinte, Eu gosto muito eu vou do falar uma coisa que eu sempre eu falo. também. Eu não gosto de político. Assim, não é que eu não gosto, eu cobro político. Eu acho parabenizar político porque ele fez o correto. Para mim é a mesma coisa do cara que dá um carro pro filho porque ele estudou. Não, é o mínimo. É igual, não é. Não, é o mínimo. Cara, Não. o político ser bom para ele cumprir os deveres deles para cidadão. Não é, então. Porque você me considera um político, né? Não sei. O que eu ganho para trabalhar 24 horas para dar cesta básica, para Não, me isso entregar? você não está sendo político. Então, Você está sendo humanitário. Não, mas isso na noção das pessoas é ser político. Você se entrega para a causa pública de uma forma que Mas te isso retira. eu fiz, e nem por isso eu sou político. Porque eu tô falando de ação humanitária. Mas era uma intensidade muito profunda. Não, mas o que eu tô querendo te dizer é o seguinte: se você vai candidatar, eu espero que você continue, né, com a sua, e caso seja eleito, você continue com sua integridade intacta, porque a gente sabe quando entra na fossa com as baratas, né, sim. a coisa por forças maléficas ou benéficas, as pessoas Na mudam. verdade, é uma corrente do mal. Exato. Mas aí é que tá, Pavel. Não que eu não esteja torcendo, eu torço, na verdade, para que você consiga. É a mesma coisa que eu falei pro Marlon, que esteve aqui. Marlon é um querido, mora no meu bairro. O Marlon Roubei é- vários votos seu, Marlon. Ele é do meu bairro. Inclusive. O Marlon a gente fez com ele há 2 semanas atrás. Marlon é um querido, gosto dele. E assim, eu espero a mesma coisa que eu falei pra ele. Eu espero que você continue com esse espectro de pessoa do bem mesmo. Não cidadão do bem. Pessoa do bem mesmo. Pessoa humanitária mesmo. Porque a gente sabe que a coisa chega lá. É por isso que eu falei. As pessoas que têm interesse em se manter eternamente e as pessoas que têm interesse financeiro. Não, eu sei. Mas é por isso que. Cara, é por isso que eu falo que eu nem me candidato. Porque se Eu um não dia tenho nenhum dos dois interesses. se um dia eu chego lá, eu vejo um corrupto, eu vou resolver na porrada com o cara. Entendeu? Mas, Pavel, eu não tenho essa. Como é que Pavel, fala? aí eu Essa pego capacidade mental de diálogo. diálogo. Eu não Acho tenho que todas as Eu pessoas tentei. são necessárias. Eu tentei não fazer tenho isso com ele. capacidade física para isso, então, para esse embate aí. Eu tentei ensinar. Eu tentei não, eu tenho conseguido, inclusive. Mas tenho orgulho de dizer isso, assim, que muita coisa de diálogo eu puxei ele e falei, vem cá, vamos aprender umas coisinhas aqui. Mas vamos lá. O Marlon falou sobre isso, Pavel. Na nossa conversa, o Marlon falou sobre isso. Eu não sou vereador, eu estou vereador. Sim. E ele falou também sobre a dificuldade de você levar as suas pautas sem discutir com, inclusive, o escroto, o filho da mãe. Eu estou sendo processado nesse momento pela Gabriela Rodarte. Ah, é? Sim. Isso aí pra mim, nossa, me processa, é um Gabriela, eu vou orgulho, te xingar. porque eu quero pegar a peça dela, no direito a gente chama de peça, aquela petição lá. Eu quero pegar a peça e enquadrar, porque é uma ódio ao bolsonarismo. A discussão era sobre homofobia. Qual é o argumento? Foi assim. Ela te enquadra no quê? Então, dia 28 de junho é o Dia Mundial do Orgulho LGBT. Exato. Aí, teve uma propaganda do Burger King, não sei se vocês assistiram, onde crianças falavam, é normal, tem um pai gay, um tio gay. Crianças naturalizavam a Ava questão. Santiago sofreu ataques por causa disso. Aí no dia seguinte eles fizeram várias falas homofóbicas. Aí teve uma audiência para contrariar as falas homofóbicas deles. E nessa audiência eu falei que eles são indiretamente responsáveis pelas violências todas, da travesti, blá, 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 que eu falei aqui. E aí eles
Aí ela me processou, falando que eu cometi um crime de injúria, porque eu estava dizendo que ela era criminosa, que ela matava as travestis, que ela matava as crianças que sofrem bullying, que ela expulsava as crianças Não, mas de você tem uma casa. parcela de responsabilidade por isso. Exatamente. Com certeza. Eu falei que ela era responsável. Aí me processou. Gente, só que a peça não fala só disso. A petição lá fala de tudo do bolsonarismo. Tudo. Sobre armas, sobre escola sem partido, sobre o que eles chamam de ideologia de gênero. É umas 40 peças, é umas 40 páginas sobre todos os assuntos ligados. Lá do Rio de Janeiro, inclusive, o advogado. Aí eu tô processado por ela, a audiência é em janeiro. Eu não dei muita visibilidade para isso ainda. Se ganhar, a gente faz um churrasco lá na Casa Cabral. Vamos fazer. Aí eu não dei visibilidade para isso, porque eu tô esperando ver o que eu faço. Porque também é um palco para uma fascista. Exato. Entendeu? Aí eu fico pensando o que fazer. Sim. Não, a gente faz uma festa de comemoração quando você ganhar. Infelizmente, a gente costuma dizer isso aqui, né? Infelizmente, quando o papo é bom, o tempo passa rápido e a gente nem percebe. E o tempo passou muito rápido. Então, eu queria que você... Porque a gente tem que encerrar, infelizmente, gente. Agradecer mais uma vez a presença do Fabrício. E eu queria que você fizesse suas considerações finais. Quais são os seus projetos aí imediatos? A quem você quer mandar recado? A quem você quer agradecer? E pra gente fica o nosso. Olha muito obrigado lente pela sua daquela presença. câmera e abre seu coração. Pra quem você tira o chapéu? Bem, eu quero tirar o meu chapéu para o Bruno Revolta. É um dos seres humanos mais bonitos que eu conheço. Eu também. Conviver com você diariamente tem sido um aprendizado, tem sido muito bom. Ah, cara. Agradecer a galera do meu partido pela paciência, nós somos seres falhos e é difícil alguns avanços, mas a gente tem conseguido estabelecer alguns consensos. E quero dizer que eu estou disposto para enfrentar a desigualdade, a violência, a truculência, o autoritarismo, o fascismo, e os meus projetos passam por isso, tanto da minha vida pessoal quanto política. E é isso, tamo junto. Que bom, cara. Pra gente foi um prazer ter você aqui, Fabrício, de coração. Obrigado. Prazer um imenso. grande prazer. Mesmo, e eu espero que a gente possa marcar outras vezes para discutir temas mais polêmicos com mais profundidade. Sim. Que foi o que a gente, por exemplo, fez no início, né? Alguns temas bem polêmicos, mas para a gente discutir com mais profundidade, às vezes, talvez até, quem sabe, com outro lado também, uma discussão mesmo sobre os assuntos mais polêmicos. Mas para a gente foi um grande privilégio, um grande prazer ter você aqui, cara. Tamo junto. Viu? Obrigado. Muito obrigado. Isso. E para todas Obrigado as a vocês. vossas excelências, senhorias, sei lá o que vocês são, mas são os queridos. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Deixa o seu like, compartilha com a vovó, vovô, titia, mamãe, papai, todo mundo. E até o próximo Pavê e Ouvir. Isso. Agradecemos aqui, gente, a nossos parceiros. Como é que é? Via 21, Big Green, Casa Cabral, Leandro Capela, Batista, Leandro Batista. Tudo que aparece aqui embaixo. Isso. Tudo que tiver aqui embaixo aqui. Valeu, galera. Obrigado. Um abraço.